Fala pessoal, então vamos lá? Vamos dar sequência aos meus problemas relacionados à diabetes. Agora a gente vai falar sobre os sintomas do diabetes tipo 1, né? Que é a minha diabetes dependente de insulina, sobre a qual eu já adquiri faz um bom tempinho, já uns 15 anos ou 12, mais ou menos por aí, né? Então galera, então vamos lá. O que seria a principal característica de diabetes? Como a gente já falou várias vezes, é um aumento de açúcar, né pessoal? É um aumento de glicose no sangue. A insulina, que é o hormônio responsável pela entrada desse açúcar nas células do nosso corpo, vai acabar o quê? Essa entrada, esse mecanismo, ele falha. E aí o que acontece? O açúcar que a gente ingere por meio dos alimentos não é levado para dentro das células do nosso corpo, certo? Daí o açúcar fica onde? Retido na corrente sanguínea. Por isso, galera, quando a gente se alimenta e todo o açúcar da comida não é absorvido pelo corpo, dessa forma faz o que? A gente perde peso. Então, é isso que eu quero explicar no fato de eu perder bastante peso. E realmente eu perdi cerca de 6 a 8 quilos no ano que eu engatilhei, né? Engatilhei a doença. Foi em 2002 mais ou menos. Eu estava terminando a faculdade, enfim. E eu adquiri a diabetes. Então eu perdi muito peso, cara. Foi muito assim, uns 2, 3 e 6 meses após a somatização da doença, eu perdi muito peso, galera. Mas agindo paralelamente a isso, tá? Paralelamente a essa perda de peso, eu também tinha o que? Ele chama de excesso de sede. Eu bebia muita água, galera. Quando eu ia dormir na cama, eu colocava uma jarra inteira de água e eu não conseguia parar deixar de ter sede. Eu tinha muita sede, beleza? Isso que ele chama de polidipsia, tá? Isso aí é muito complicado, é em decorrência da perda de água pela nossa urina, ok? Porque junto da eliminação do açúcar pelo xixi, que fica assim sobrecarregado no plasma sanguíneo, ok, galera? Então quando o açúcar, a glicose, ela sobe no sangue e falta a insulina, que é o caso, já que eu não fabrico, o meu pâncreas não fabrica, né, a insulina, o açúcar passa para a urina. Então fica aquela com a quantidade muito grande de açúcar no sangue, inclusive tem um odor muito forte, tem um cheiro muito forte de açúcar no sangue, na urina, quando a gente vai fazer xixi, né? E essa urina, ela fica mais espessa, beleza? Isso umas bolinhas, uns grãozinhos assim, é bem esquisito. Então, de fato, a gente sente muita sede. E isso não é legal, galera, sabe? É horrível você ter muita sede, tá? Então você tem que se cuidar. Então a única maneira de você cuidar da polidipsia, que é a sede excessiva e a perda de peso, é controlar a glicose. Você não tem muita saída em relação a isso, tá? Então a única maneira de você controlar a diabetes é a alimentação, que eu já falei e é fato, né? Que no meu caso, como eu sou diabetes tipo 1 é da insulina, então eu tenho que ir no endocrinologista, vai no médico, ele vai te dizer qual tipo de insulinas que podem se adequar ao seu organismo para controlar esse açúcar no sangue, né? Já que você não distribui esse açúcar nas células do corpo, certo? Porque a glicose fica retida na corrente sanguínea. Então o que você faz? Você precisa controlar a alimentação e tomar insulina para dentro, já que o seu pâncreas não fabrica esse hormônio, concorda? E para diminuir também a sobrecarga da insulina que você toma, que também é prejudicial, galera, você faz exercícios físicos regulares, beleza? Então isso você evita que você tenha uma disparada de açúcar no seu sangue pela taxa muito elevada, ok? Então você se alimentando bem e correndo, fazendo atividade aeróbica vai facilitar bastante. Então cuidado com o excesso de insulina também, porque o excesso de insulina te dá nervoso e te dá mudança de humor, você fica muito irritado, cara. E isso aconteceu comigo várias vezes, até hoje. Se eu comer uma coisa errada e eu tomei insulina de maneira assim, calculada a dosagem errada, o açúcar vai subir. Então essa oscilação entre subir e descer, ela te dá uma irritabilidade, te dá um nervosismo, beleza? Uma outra coisa também, em relação a tudo isso, se você come errado e você injeta uma insulina muito alta, né, você injeta uma dosagem muito alta de insulina, e você de repente come pouco carboidrato, o que vai acontecer? Essa falta de glicose na célula deixa você com muita fome, cansaço, tontura, fraqueza e tipo uma espécie de visão turva. Fica meio embaçado as coisas. E isso ocasiona o que? A hiperglicemia, galera. Então isso é muito perigoso,
ok? Cara, então se monitora, faz a questão dos testes de glicemia capilar, que é o nome daquele aparelhinho que você tem uma fita reagente, que você coloca, você tira do seu dedo, né? O açúcar, tira do seu dedo aquele sanguezinho na ponta do dedo, coloca nessa fita reagente, coloca nesse aparelho de glicemia capilar para ver a taxa que você tá. E aí você se tenta equilibrar o açúcar, beleza? Então, muito cuidado com essa questão da sede excessiva, que é os sintomas da diabetes tipo 1, a perda de peso, ok? E a fome também, galera. A fome também é uma coisa muito louca, cara, tá? Isso aí é muito difícil controlar também. Então, cuidado com a fome, porque causa obesidade. E se você tem muita fome, te dá muita ansiedade, te dá muita insônia, você fica hiperativo, porque você joga tudo para alimentação. Então, cuidado, ok? Que o excesso de comida atrapalha e muito, ok? Essa questão da descompensação, ok? O que mais que a gente pode falar que aconteceu comigo? Não só comigo, né, pessoal? Porque os sintomas do diabetes tipo 1 é muito complexo, então ele pode te dar, como eu falei, essa fome, a sede, a perda de peso, a fraqueza, que pode dar, como eu falei, do hipotiroidismo, da hipoglicemia, porque você tem uma glicose baixa, porque tomou muita insulina e você se alimentou pouco, e aí ou você está correndo, ou você está fazendo uma atividade física, ou você está exposto ao sol, e aí você sua bastante, que é tipo um suor frio, e aí você tem uma hipoglicemia. Então muito cuidado com essa questão, galera. Então leva sempre, quando você sair, o seu aparelho de medição glicêmica, leva sempre açúcar, mel, leva tudo que é relacionado a açúcar para você tomar, caso você tenha uma hipoglicemia, beleza? Mas não toma muito também, porque aí pode subir demais e aí dá uma hiperglicemia, que é o excesso de açúcar. Por isso que a diabetes é muito difícil de você controlar quando você tem essa oscilação, entendeu? Entre a hiperglicemia e a hipoglicemia, beleza? Então muito cuidado nessa hora. Ok? O que mais que a gente pode falar? Tem também a questão da vontade de urinar. Isso acontece no momento que você tem a diabetes também. A sede, a perda de peso, a fome e a vontade de urinar, assim, com bastante frequência, também é ocasionado do diabetes tipo 1, tá? Quando o seu pâncreas não fabrica mais insulina e você ainda não está repondo isso, no momento, nos primeiros meses, já começa essa coisa absurda. Você começa a urinar bastante. Ele chama isso de poliúria, o nome, tá? Ele diz que o nosso corpo, que é a poliúria, que é a vontade excessiva de urinar, o nosso corpo ele elimina grande quantidade de água através da urina. É mais ou menos cerca de, cara, na boa, é mais de 3 litros de água, tá? É muito louco isso. Então, cuidado com essa questão, ok? Então você tem que se cuidar também. Se você está urinando demais, vai procurar o seu médico, procura um endocrinologista, que ele vai te pedir exames, né, de sangue, uma penca, uma porrada de exames sanguíneos, né, para você fazer. E aí vai detectar se você tem diabetes ou não. Se detectando, não precisa se desesperar, porque você tem controle, dá para você viver normalmente, beleza? Não se desespera, galera. E ao mesmo tempo, mesmo que você não se desespere, mas também não é para você comer e beber cerveja, beber álcool, comer um monte de merda, fritura, essas coisas, carboidratos, essas coisas todas, tá, galera? Outra coisa também que agrava, e isso pra mim foi um dos fatores mais difíceis de lidar com a diabetes, é a irritabilidade e o nervosismo, como eu expliquei, em virtude da oscilação da glicose, né? Você tomando muita insulina também ocasiona essa irritabilidade, ok? Mudança de humor, digamos assim. Sabe que você fica nervoso rapidinho, perde o controle, você fica bem irritado. Então não é porque você é psicopata, não, né? É porque você está com um problema realmente de substância, problema bioquímico mesmo. Você está tomando muita insulina e essa sobrecarga, já que você está comendo errado, e aí você tem que compensar na insulina, e aí você comanda uma dosagem muito alta todo dia, sei lá, né? Já que já que pessoas não conseguem lidar com a alimentação e mesmo comendo errado tomam muita, isso com o tempo vai ocasionar uma irritabilidade, tá? Escreve o que eu tô falando. Por isso que é bom atividade física para você desestressar. Ou procura uma atividade de arte marcial, alguma coisa que você tenta, como é que eu vou dizer assim, desbloquear essa irritação, sacou? Desprender essa energia retida, tá? Que é o estresse, beleza? Então, você precisa controlar melhor esse açúcar no sangue, beleza? O estresse não é bom e faz subir, ok?
o açúcar. Isso também é outro fator puramente emocional, beleza? E você sabe que o estresse diário pode ser de várias fontes, concorda, galera? Pode ser de problema familiar, problema de trabalho, que é profissional, né? Problema financeiro, relacionamento afetivo. Então, então, se você já tem a diabetes, alguma doença de problema de função metabólica, é importante você se cuidar, cara, né? Então, é tudo relacionado ao açúcar, cara. Então, é estranho, cara, mas eu percebi isso com o tempo, porque como eu sou um cara instável nessa questão emocional, né? Então, por ter insônia, por ser cara hiperativo, como eu já falei em vários vídeos atrás, isso cria uma propensão minha a ter a aumentar o açúcar, já que eu tenho diabetes, né? Isso é ruim pra mim. E isso me causa estresse, entendeu? É como se o meu corpo agisse como se eu estivesse sob risco de ataque, sabe assim? Uma fuga, entendeu? E consequentemente isso faz o quê? Só vai aumentar os níveis dos meus hormônios, certo? Então, como se o meu corpo bombeasse a energia armazenada sob a forma de açúcar, né? E a gordura na minha corrente sanguínea pode, de alguma maneira, ajudar a fugir da ameaça percebida. Mas isso é muito difícil e leva tempo, galera. Não é tão fácil você lidar com estresse psicológico, digamos assim. O meu é mais psicológico, mental mesmo, psíquico, né, do que físico, galera. Entendeu? Mesmo que eu faça atividade física, eu tenho uma dificuldade muito grande. Isso é meu, tá? Meu ponto de vista, da minha vivência, da minha experiência. O estresse mental, cara. Entendeu? Trânsito, problema no trabalho, dificuldade de relacionamento interpessoal dentro do trabalho, eu tenho um pouco por causa das pessoas não entenderem as coisas, ou essa coisa essa coisa humana mesmo entre as pessoas, né? E como eu já tenho diabetes, isso pode atrapalhar bastante, aumentar minha insulina. Então nunca deixa de levar, galera, como eu falei, os aparelhos, tudo relacionado a diabetes, dentro da sua mochila, dentro da sua bolsa, onde você que estiver indo, galera, saca? Leva tudo, ok? Então a questão importante do estresse para você controlar, né, é a questão do exercício. Então tenta exercitar a parte aeróbica, né? Isso ajuda também a reduzir o risco de doença cardíaca, né, e danos do sistema nervoso, como já AVC, isquemia, coágulo, essas coisas todas, né? Ajuda bastante. E também tenta dosar o seu ritmo, galera. Não se pressione, não se cobre se você está com falta de ar, se você está sem preparo físico. Cara, dê o seu tempo, beleza? E faz a meditação, como eu já falei no vídeo anterior, faz o Tai Chi Chuan. Essas coisas ajudam a controlar o seu estresse, não é isso? E aí você também pode atividades mais tranquilas, galera, beleza? E essa de arte marcial no sentido de tentar controlar sua irritabilidade e sua mudança de humor. Então, fazendo uma atividade dessa forma para desprender energia, ou uma corrida, desde que você faça cotidianamente, é bastante interessante, entendeu? Então, não vai desestressar achando que vai beber para fugir da realidade, galera. Não usa o cigarro ou a bebida para desestressar, porque isso é uma falsa ilusão, galera. Beleza? Então peça ajuda, entendeu? Tenta buscar uma solução desse seu alívio, desse desequilíbrio psicológico, tá? O estresse não é legal. O outro fator também é a questão da fraqueza e da fadiga, né? Você tem a fraqueza, a palpitação, né, acelerada, a tontura, tudo isso também é complicado. Então a gente tem que parar, entendeu? Dar o seu tempo, ok? E pensar assim, pô, será que eu tô legal? Será que eu tô fazendo a coisa correta? Então, cuidado com o cansaço, tá? Porque você também vai se sentir um dia cansado, mesmo já tendo a diabetes. Então cuidado com o seu açúcar no sangue, que pode estar muito alto ou muito baixo, beleza? Já falamos sobre as células do nosso corpo, né? Que precisam de açúcar para gerar energia. Preste bem atenção, o cansaço é falta de energia, certo? Ou muita energia que você despendeu. Então pode ser as duas coisas, tá? Então, geralmente é quando o seu açúcar está muito baixo no seu sangue. Então você não tem, na verdade, você não tem energia suficiente para o seu corpo, certo? Então você já se sente cansado antes mesmo de sair da sua casa, né? Trancar a porta da sua casa, a sua porta da sua casa e fazer um corridão, fazer um Cooper ou ir para uma academia, você já está cansado. Isso acontece muito. Ou então sonolência, é porque eu tô com a glicose baixa, eu tô quase tendo uma hiperglicemia, beleza? Então eu não tenho energia suficiente para me motivar. Parece uma depressão, digamos assim, sabe? É um desânimo, certo? Não seria depressão, vai, mas é um desânimo,
E isso não é legal, entendeu? Então controla a alimentação, saca? Tenta se desestressar e aí você faz atividade moderadamente que você vai compensar esse seu cansaço e essa sua fraqueza, beleza? Outro fator importantíssimo também é sobre o não controle do nível glicêmico, que tudo está associado a isso, né? E isso pode causar também a tal chamado gastroparesia, galera. Pô, o que é gastroparesia? Isso acontece comigo hoje, tá? Tô falando hoje, atualmente. Eu demorei muito tempo para tentar entender o que é gastroparesia, porque eu fui no médico gastro e ele nunca falou sobre essa questão, entendeu? Ele podia achar que era hernia de hiato ou alguma coisa que eu tava tentando. Quando você se alimenta e você come, mesmo que você não coma muito, você se sente fadigado. Assim, você fica inchado, se sente cansado, a barriga incha, parece que você tá gordo. Mas ao mesmo tempo, daqui a um dia ou dois, ela esvazia. E eu não sabia o que era isso, porque eu me alimentava e toda vez que eu comia eu sentia esse cansaço, essa inchaço, digamos. E ninguém descobria isso, todo mundo achava que era uma outra coisa. Eu fiz intolerância, teste de intolerância à lactose, não tinha nada. Eu fiz aquele exame de hernia de hiato, também não tinha nada. O que eu tinha era azia e refluxo. Tudo bem, mas eu cuidei disso, tomei medicamento, que eu tinha aquela bactéria H. pylori no meu estômago, beleza? E eu achei que era disso. Então eu tratei esse vírus, né? Para tentar aliviar o meu refluxo, pela má alimentação, né? Comia muita besteira, e azia, né? Então eu tratei de certa forma essa questão, mas eu não resolvi meu problema dessa inchação na barriga quando eu me alimentava. Então eu fui pesquisar na internet há uns 6 meses atrás e descobri o que seria gastroparesia, né? Então essa gastroparesia é uma síndrome, tá? É uma disfuncionalidade caracterizada por esse atraso no esvaziamento gástrico, tá? Então cuidado com aquilo que você está ingerindo. Então qual é o problema? Por que eu tive esse não esvaziamento? Entendeu? Porque era lento essa gastroparesia pelo diabetes. Então, caramba, então eu já tentei, como é que eu vou dizer assim, descartar todas as outras possibilidades, como eu falei anteriormente. Então eu jamais pensei que essa gastroparesia estaria vinculada a diabetes, entendeu? Então é de fato isso. E por que aconteceu essa gastroparesia em relação a diabetes? Por causa disso, porque eu bebia muito pouca água, eu comia tudo errado. Esse também é outro defeito meu, que eu como pra caramba. Puta que pariu, gente, eu como muito. Então isso não é legal pra mim. Então essa alimentação errada, entendeu? Acontece obviamente também o não controle da glicemia direito, que eu como errado. E aí vai ocasionar o que? Essa lentidão, tá? Do esvaziamento gástrico. Então era, como é que eu vou dizer assim? Esvaziava muito pouco dentro do meu estômago. Cerca de 30% de um cara normal. Um cara normal esvazia muito mais do que um cara que tem diabetes. Então, a única maneira de eu tratar isso aí é controlar o nível glicêmico, beleza? Se alimentar direito, fazer atividade física direito, beleza? Para tentar aumentar o processo digestivo, aumentar o processo digestivo para tentar defecar ou não ter essa lentificação do processo digestivo, né? Para tentar tirar essa sensação de inchaço no meu estômago, tá? Não tem nada a ver com obesidade, galera, ok? Você pode sim ficar obeso, né? Aumentar a capa de gordura do seu estômago, do seu abdômen, né? Mas isso não quer dizer que seja gastroparesia, tá, galera? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a única maneira é essa: controle da glicemia, boa hidratação e uma dieta adequada. E isso evita a gastroparesia. Então é isso, galera. Eu tava só comentando então em relação aos sintomas do diabetes, né? Tem que ter muito cuidado. E também eu esqueci de falar sobre a náusea e o vômito. De fato, também acontece. Eu nunca tive vômito em relação ao descontrole glicêmico, mas eu conheço pessoas que tiveram, que eu já tive reuniões de diabéticos, né, de pessoas que têm a doença, né, a disfunção metabólica, e eu percebi que a quantidade muito grande, assim como eu, tem náuseas, ou seja, você se sente enjoado quando você acorda, aquela sensação de enjoo, sabe? E é uma sensação estranha, a boca fica amarga, parece algum problema no fígado, é o excesso de insulina, galera, tá? Então maneira na alimentação, não adianta. Se você achar que você vai se salvar só tomando uma overdose de insulina, né, de reposição de hormônio para dentro do seu organismo, só porque você come errado e você não consegue controlar a alimentação, e aí você fica tentando tomar uma porrada de insulina para dentro, isso não é bom, certo? Não vai adiantar, porque você não vai aguentar fazer isso por muito tempo. Vai ocasionar
essa descompensação de qualquer maneira, e você vai ter você vai acabar um certo tempo lesionar o seu fígado e lesionar o seu rim. Então, muito cuidado, cara, com essa questão de você sentir náusea de manhã quando você acorda em relação a isso. Tenta diminuir a quantidade de insulina, beleza? Então, a única maneira de reduzir a quantidade de insulina não tem saída, galera. É comida, reduzir o carboidrato, mas come muita proteína e muita fibra, beleza? Come só um elemento de carboidrato. A gente vai falar sobre alimentação mais tarde, mas come só um alimento relacionado a carboidrato. Faz aquela questão da substituição. Procura um bom nutricionista, que ele vai te dizer o que você deve comer, o que você pode substituir a cada dia em relação a isso, já que você tem diabetes, né? Então não é tão difícil, galera. O mais difícil é a motivação, tá? É a força de vontade, é a mudança de hábito. Isso é o mais difícil. Não é que é difícil você fazer isso. É mais psicológico do que físico. Beleza? Então fica aí a minha dica, galera. Como eu falei, é a minha vivência, é a minha experiência, é aquilo que eu passei, é aquilo que eu continuo passando. Volto a dizer, eu não estou impondo você a fazer o que eu fiz, eu não estou impondo você a pensar no que eu penso sobre a doença, mas pelo menos você tem que como é que eu vou dizer? Mas você tem que de fato respeitar a minha opinião. Por quê? É como eu falei, galera, eu já lancei um livro e falei que é muito importante pessoas que têm a doença trocarem uma ideia sobre aquilo que a pessoa vivenciou, aquilo que a pessoa vivencia e que ela vai continuar vivenciando, certo? Nada mais justo e honesto e sincero uma pessoa que já tem a doença do que um médico falando simplesmente da doença, da parte teórica, da parte científica. Não é que é ruim, é legal, é interessante, só que assim, o cara não tem a doença, o cara não sente dor, o cara não tem medo, o cara não sabe a questão psicológica, o cara não tem isso no organismo dele, ele não tem essa disfuncionalidade metabólica, ele não tá passando perrenho, ele não tá preocupado, ele não tá sentindo isso para poder conversar com alguém, ele só entende da matéria, do assunto. Então, é muito interessante essa questão de você fazer reuniões com pessoas que têm a doença, participa de congressos, certo, seminários, palestras, se reúne com pessoas que tenham, desabafa, é como se fosse uma terapia. Conversem com pessoas e explica o que você está passando, a dificuldade que você tem, a facilidade que você tem. Você vai ajudar muita gente com essa troca de informação. Assim como eu lancei o meu livro para tentar ajudar um monte de gente que tem a mesma coisa que eu. Desculpa que eu tô com tosse. Entendeu, galera? Então é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Comenta alguma coisa, troca uma ideia, tá? Eu tô tentando buscar informações de pessoas no Twitter, com sites de pessoas diabéticas, para ajudar essas pessoas que estão começando a ter esse processo, que não entendem, que não sabem o que fazer, que estão tendo muita hiperglicemia, ou que estão tendo muita hipoglicemia e não sabem o que fazer. Então eu estou tentando ajudar essas pessoas. Então vou tentar entrar em contato com essas pessoas para entrar aqui no YouTube, para a pessoa assistir meus vídeos. Nada mais justo e bacana a pessoa interagir, né? E se sentir confortável, cara. Esse é o meu intuito, a pessoa se sentir segura e confortável, sem que esteja esse sentido de metido, sabe? De imposição de verdade absoluta. Não, cara. É uma verdade minha. É uma verdade subjetiva. É a minha verdade experienciada. Mais nada. Beleza? Não sou médico, não sou psicólogo, não sou nada. Eu sou um paciente que somatizou a doença. Pelo meu mal pensar, pelo meu mal sentir, pelo meu mal agir em relação às circunstâncias do meio em que eu vivi e vivo. Então eu tenho que me cuidar. Beleza? Então é isso aí. A gente se fala por aí. Um grande beijo. Até.